Olá, querido, querida, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está entrando no nosso canal, depender do horário que você esteja com a gente. Para você que está entrando mais uma vez, muito obrigado pela sua presença novamente com a gente. Não deixe de dar o seu like, tá bom? Não deixe de compartilhar, comente esse vídeo, tá bom? Para você que está entrando a primeira vez, seja muito bem-vindo a esse canal. Esse canal pode ser um pouco seu também, basta você se inscrever, dá o seu like aí, ativa também o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo que a gente colocar aqui no canal, tá bom? Quando você faz isso, você nos ajuda bastante, porque o YouTube ele entende que os nossos conteúdos são relevantes e assim ele abre uma janela maior de visualizações pra gente, tá bom? Não vai te custar tempo nem dinheiro, tá bom? Espero contar com você, tá ok? Hoje eu quero começar aqui com você uma nova playlist, tá? Eu quero falar sobre Jesus, então eu quero passar aqui um tempo conversando com você sobre Jesus, sobre o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Redentor, falar um pouco da vida humana de Jesus, falar um pouco da natureza humana, da natureza divina, falar sobre tudo isso. E para começar, no vídeo de hoje, eu vou falar com você sobre o Criador sendo gerado em uma criatura. O verbo que se fez carne, tá bom? Vamos iniciar e dar o pontapé inicial nessa playlist, que vai ser uma playlist com vários vídeos falando sobre a vida terrena de Jesus, sobre sua divindade, sobre sua humanidade, sobre o que Jesus viveu aqui na Terra e tentar responder para você algumas questões difíceis e curiosas sobre a vida de Jesus, tá bom? Não sei quanto tempo isso vai demorar, não sei quantos vídeos a gente vai fazer, só sei que vai ser muito bom estar aqui com você, como sempre, falando da palavra de Deus e falando de Jesus, tá bom? Então o nome dessa playlist é Sobre Jesus. O nosso assunto será esse e, claro, vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 8, diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Como que Deus se esvaziou de si mesmo? Como que o Criador tomou a forma de homem? Mas o texto que eu quero usar com você para base do nosso princípio de estudo, João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3 e o versículo 14. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo, a palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A declaração, o verbo se fez carne e habitou entre nós, significa uma afirmação a respeito da encarnação divina. Essa frase expressa o princípio de que aquele que é eterno foi conformado ao tempo. Aquele que jamais foi criado assumiu a humanidade. O infinito tornou-se finito, e por mais que nossa mente não consiga explorar plenamente e profundamente tudo isso, a verdade é que Deus foi visto em carne e osso e habitou entre os homens. Já disse um estudioso que Deus, no ventre de uma mulher, era como uma bomba atômica presa em uma casca de ovo. Tudo isso foi declarado a primeira vez no Éden. O próprio Deus diz para a serpente que nasceria da semente da mulher. Agora, como? E quando nós lemos, nós vemos que, quando o anjo faz a promessa a Maria, ele diz que sobre ti será gerado pelo Espírito Santo. Como que o Criador, o gerador da vida, ele é gerado, e ele é gerado pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e ele é gerado dentro de uma criatura que foi gerada. O Criador desce a tal ponto de ser gerado dentro de uma criatura. O termo verbo nessa declaração traduz o grego logos, que significa palavra. Mas o logos a que João se refere não é um conceito abstrato de razão, mente ou sabedoria, e muito menos uma filosofia. Embora esse termo fosse amplamente usado na filosofia grega, principalmente pelo gnosticismo no primeiro século, ao escrever que o verbo se fez carne e habitou entre nós,
João usou esse termo para mostrar a seus leitores que o verdadeiro Logos não era algo impessoal, mas uma pessoa real que revela corporealmente a divindade e que podia ser ouvida, vista e tocada. Isso fica muito claro quando tomamos o versículo inteiro que eu li aqui, o 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Repleto de graça e de verdade, vimos a sua glória como o unigênito do Pai. O verbo se fez carne. Bom, a doutrina da encarnação, sem dúvida, está no centro da fé cristã. Se alguém nega a encarnação de Deus na pessoa de Cristo, não pode ser considerado um cristão. Mas, nos primeiros anos do cristianismo, nos tempos do apóstolo João, os falsos mestres começaram a atacar a pessoa de Cristo. Alguns negavam a divindade de Cristo e afirmavam que ele era simplesmente uma criatura de Deus, ou mesmo uma pessoa comum que supostamente teria recebido uma virtude especial que o levou a um grau superior ou divino, ou supostamente ser adotado por Deus. Já outros negavam a humanidade de Cristo, afirmando que o seu corpo era simplesmente uma ilusão. Mas João combateu essa ideia ao afirmar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Com isso, João deixou claro que Cristo não era uma criatura, mas uma pessoa divina e eterna. Em seguida, João reprovou qualquer dúvida a respeito do corpo de Cristo, escrevendo que o Verbo, este que estava com Deus e era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, dessa forma, João testificou que Jesus não era um espírito, um corpo ilusório ou um fantasma. Ele era de carne e osso. Isso é plenamente humano, como qualquer um de nós. Alguém pode até perguntar, como foi que o Verbo se fez carne? A Bíblia responde esta pergunta ao registrar o milagre do nascimento virginal de Jesus. Conforme havia previamente anunciado nas Escrituras, Jesus Cristo foi concebida de forma miraculosa no ventre de uma virgem, Maria, sem qualquer pai humano, sem interferência humana, mas exclusivamente por obra do Espírito Santo. O profeta Isaías anuncia no livro de Isaías, capítulo de número 7, versículo 14, o que vai ocorrer em Mateus capítulo 1, do 18 ao 20. Isaías diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. No Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 20, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema conceber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O versículo 22 e 23, Mateus faz alusão ao que o profeta Isaías disse no capítulo 7. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, Deus entre nós. Então, o Verbo se fez carne, ou seja, ele assumiu a natureza humana, e esta sem pecado. Agora, e o Verbo habitou entre nós? Bom, após escrever que o Verbo se fez carne, João completou. Ele diz, e habitou entre nós. E a palavra habitou significa literalmente tabernaculou. Ou seja, ele armou sua tenda no meio dos homens. Em outras palavras, ao escrever que o Verbo habitou entre nós, João afirmou que Deus habitou entre nós, como se numa tenda. É incrível pensar que o Verbo eterno, por um tempo estabeleceu sua morada e viveu entre os seres humanos. Os textos bíblicos registram que a vida, o ministério do Senhor Jesus, não deixam qualquer dúvida de que sua encarnação foi completa. Ele esteve sujeito a todas as limitações que os homens experimentaram. Jesus sentiu cansaço, sede, fome, dor. Jesus se alegrou, Jesus se entristeceu, Jesus até chorou. Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu. Diferentemente de nós, no entanto, ele não pecou. Nenhuma falha foi achada no Verbo de Deus. Foi absolutamente perfeito. Como, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus tornou-se pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
Então, ao dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, sendo que a palavra habitou significa basicamente armou sua tenda, João também enfatizou o elemento temporário dessa habitação. A habitação em tendas sempre transmitiu a ideia de uma habitação temporária, num determinado lugar. Por exemplo, o tabernáculo, que era uma tenda, era um santuário móvel do Antigo Testamento. A festa dos tabernáculos era uma festa temporária para lembrar um tempo temporário. Mas em que sentido que essa habitação foi temporária? Bom, ela foi temporária no sentido de que o Verbo assumiu a natureza humana em sua condição enfraquecida apenas por um tempo, isto é, de seu nascimento até sua morte. Mas jamais devemos pensar que depois disso ele abandonou a natureza humana. Na verdade, o Verbo eterno assumiu a natureza humana permanente. Quando Cristo ressuscitou, ele continuou sendo humano, porém num corpo glorificado. Inclusive, ele provou ao incrédulo Tomé que o seu corpo era real e podia ser tocado. E ainda mais, ele não deixou de ser plenamente humano quando ascendeu ao céu. Isso é realmente extraordinário, pois é a garantia que temos um de nós no céu, dentro do santuário celestial. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele mesmo é representante perfeito que necessitamos, que ele se compadece de nossas fraquezas e se entristece de nós. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. E aí João termina dizendo, e vimos a sua glória. É interessante notar a progressão do texto de João. Primeiro ele afirmou a plena divindade de Cristo, afirmando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois ele afirmou a plena humanidade de Cristo, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas antes de que alguém pudesse pensar que aquele que é Deus, por toda a eternidade, deixou de ser Deus para se tornar homem, João concluiu que, embora o Verbo tenha se feito carne e habitado entre nós, ele assim o fez repleto de graça e de verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então Deus, o Filho, não abriu mão de sua divindade para se tornar homem. Ele não abandonou seus atributos para assumir os atributos humanos. Sua natureza humana não absorveu sua natureza divina e nem sua natureza divina absorveu sua natureza humana. Na verdade, a doutrina bíblica correta é a de que as duas naturezas, humana e divina, na encarnação do Verbo, tornaram-se unidas e indivisíveis, o que a cristologia chama de natureza hipostática. De Jesus, ele era 100% humano e 100% divina. No entanto, sem mistura ou confusão, de modo que cada natureza retém seus próprios atributos. Então, o Verbo encarnado, mesmo durante o seu período de humilhação, o período da graça, da majestade e da verdade divina, podia ser contemplado através de suas obras e palavras. Os atributos da divindade do Filho de Deus podiam ser vistos brilhando através do véu da sua natureza humana. Isso está de acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 9, porque nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Quando o Verbo se fez carne, ele colocou de lado algumas das suas prerrogativas como Deus, mas jamais deixou de ser Deus. Como diz Hebreus capítulo 1, versículo 3, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Jesus foi corporealmente toda a plenitude da divindade. Jesus foi a forma corpórea de Deus, a sabedoria de Deus manifestada a nós, todo o amor de Deus manifestado a nós. Jesus foi o próprio Deus encarnado. Jesus foi o Verbo que se fez carne para que nós um dia deixássemos de ser carne para ser como ele é. Esse é o primeiro vídeo da nossa playlist sobre Jesus. Espero ter contribuído com você e espero você até os próximos vídeos. Fique na paz, Deus abençoe sua vida e um abraço.